Prontinho. Bem, família, hoje a gente vai falar sobre arte da guerra e hip hop, como que a gente aplica as estratégias do livro A Arte da Guerra na nossa produção cultural, como que a gente usa as ideias de mapear terreno e mapear território, pessoas, certo? Na cultura. Bem, esse é um livro que ele é muito interessante vocês levarem não só para a produção cultural, mas até para a vida de vocês. Ele é um livro que é muito mal utilizado por coaches, mas eu gosto muito desse livro, certo? E por que, né, que a gente vai trabalhar esse livro, ou melhor, trabalhar os conceitos desse livro dentro da produção cultural? Bem, primeiro eu gostaria de trazer aqui uma frase, certo, desse livro, que o Sun Tzu ele fala que a guerra ela é de vital importância para o Estado. Ela é o domínio da vida ou da morte. É o caminho para a sobrevivência ou a perda de um império. E é preciso manejá-la bem. Beleza, o que dá para a gente trazer disso para a cultura? Certo? Se a gente não tiver estratégia na nossa iniciativa cultural, se a gente não planejar o que a gente está fazendo, a gente não vai ter êxito nos nossos projetos, certo? E ele continua também dizendo: não refletir seriamente sobre tudo que concerne a guerra é dar prova de lastimável indiferença. Ou seja, traduzindo isso, né, para os tempos de hoje, as decisões que a gente toma enquanto produtor, produtores, ou a ausência dessas decisões podem significar tanto o fortalecimento quanto o, o fracasso das nossas iniciativas culturais, certo? Então, quando a gente pensa em estratégia, não é estratégia não só de guerra, né? Mas a gente está falando do livro Arte da Guerra, não é só de momentos de conflito, mas isso é, vale para todos os momentos em que você está pensando a sua iniciativa cultural, não só necessariamente um projeto cultural, certo? Então vamos lá. Primeiro passo é estudo de campo. E quando a gente fala de estudo de campo, não é só aonde vai ser feito o meu evento, né? Ou aonde vai ser feito o meu projeto cultural. A gente tem que entender que, inclusive, certo? O Sun Tzu no livro ele fala que a raiz ou o alicerce de qualquer estratégia militar bem-sucedida é o conhecimento profundo do terreno ou do território onde você planeja batalhar ou operar. Inclusive, no livro, ele fala que quando você vai estudar o terreno, é um dos 5 fatores fundamentais para serem avaliados em uma guerra, porque ele vai implicar as distâncias, onde é fácil, onde é difícil se deslocar, e isso influencia as possibilidades de sobrevivência, certo? E para gente que é produtor cultural, o que isso significa? Significa não só a gente entender, por exemplo, aonde que é o nosso evento, mas isso significa a gente entender qual é a dinâmica social, econômica e política que tem no nosso território, na nossa cidade. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do NOG. NOG, a batalha está sendo feita ali no São Pedro de São Paulo, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é estudar o bairro, é entender quem que está no território. Isso não é feito no dia do evento, isso é feito durante a semana, indo no território, trocando ideia com as pessoas, conhecendo, buscando entender e saber se existem outros eventos culturais para além do hip hop que existem no bairro, certo? Entender se existe outras, por exemplo, aqui voltou a fazer na matriz, então é entender o território do centro, certo? Aonde que está a juventude, aonde que se dá a concentração de pessoas, certo? E para além de entender essa parte do terreno, a gente tem que entender qual que é o cenário social do seu território. Por exemplo, é entender também quem que está fazendo.
quem que está fazendo sarau, quem que está fazendo batalha, quem são os MCs, quem que está fazendo outras áreas do hip hop, certo? Eu, por exemplo, eu sou organizador de batalha de rap. Então eu tenho que saber quem que está fazendo grafite, quem que está fazendo batalha, quem que dança, quem que faz break, quem que faz street dance, não ficar só preso no meu elemento, certo? Isso é entender o território. Quem são os outros espaços de cultura da minha cidade, certo? E isso também já entra no ponto que é o diálogo com a comunidade, certo? Conversar com os artistas, com os produtores, com as lideranças, certo? Enfim, então é necessário que a gente tenha esse diálogo, a gente estude o território, tenha um diálogo com quem está nesse território, certo? E também a gente tem que entender quais são as mídias do nosso território. Quem divulga cultura, certo? E, para além disso, como é que as outras áreas, as outras iniciativas culturais divulgam os seus trabalhos, certo? Como que, por exemplo, eu sou da produtora Quinto Elemento. Eu estudo muito como que a Cobá Produções divulga os trabalhos deles. Eu tenho uma relação com o pessoal da Cobá. Inclusive, tem pessoas da Cobá que trabalham na produtora, certo? Isso é entender o território, certo? A gente tem que entender e, para além disso, também a questão política, certo? Isso vai influenciar muito na sua iniciativa cultural, certo? A juventude, a gente está falando de hip hop, então a gente está falando de juventude também, certo? A juventude da sua cidade é engajada politicamente? Sim ou não? O hip hop da sua cidade é engajado politicamente ou não? Se não, como que você faz o hip hop se engajar politicamente, certo? Isso é importante também, tá? Então, basicamente, estudo de campo como estratégia se resume em, vamos por aí, 4 pontos. Observação direta, certo? Que é a questão de você estar nos locais, estar nos eventos, nos saraus, nas batalhas, nos encontros de grafite, nas apresentações de street, de break, certo? Sair um pouco só do seu elemento também, frequentar os festivais. Outro ponto, análise de mídia, certo? Que é acompanhar as páginas, as notícias, as publicações dos outros coletivos e grupos, certo? Para, além disso, também buscar relatórios de órgãos culturais e estudos sobre cultura da região, da sua região, certo? Então, análise de mídia. Então, a gente já temos 2 pontos: observação direta, análise de mídia. O próximo é diálogo com a comunidade, porque não adianta estar nos locais e ser apenas um observador de fora, é necessário ter um diálogo com a comunidade. Então, é você estar nos locais e conversar com as pessoas. Quem quer ser produtor cultural, infelizmente, não é uma área para pessoas tímidas. Sinto informar para vocês, família. É uma área para quem quer e quem não é nem para quem quer, é uma área que precisa de pessoas que falem bem e falem com pessoas, certo? Isso é muito importante. Então, outro ponto, diálogo com a comunidade. E, por último, o monitoramento digital, que vai junto com a análise de mídia também, certo? Que é você entender o que as pessoas estão fazendo no digital, porque hoje em dia é tudo muito relacionado, né? O digital com o presencial, certo? Então, em resumo, isso que é o conhecimento do território, do terreno, certo? A gente tem que entender onde que a gente está fazendo. Por exemplo, um ponto assim que eu entendo o contexto, mas eu acho que deveria mudar em Salto, da questão das batalhas, é que tá todo mundo fazendo ali na matriz, no coreto, certo? Eu acho que tem pelo menos 3 batalhas que acontecem lá. Eu faria só uma. Acho que agora a central vai dar um tempo, né? A do Triunfo não é no coreto, né?
por mim, eu faria uma batalha em cada território. Então, por exemplo, a Batalha dos Reais, eles não fazem lá no Coreto, eles fazem em locais fechados. Agora tá com a batalha da oficina no Coreto. Eu não faria mais a central ali no Coreto. Eu faria em outro território, certo? Outra dica que eu dou para quem organiza é descentralizar. Então, se tem alguém fazendo nesse território, não tem para que você fazer também o mesmo tipo de evento, certo? Então, agora que a central também. Então, agora vai ficar só a oficina fazendo ali no Coreto. Então, legal, dá para continuar, porque ali é um local histórico para o hip hop de Salto. Então, é importante que tenha alguma coisa ali. Isso é muito importante. Por isso que eu falei, eu entendo o contexto também disso, certo? Tem que ter uma batalha ali, certo? Ó, legal que a do Triunfo tá no São Gabriel, que é na Quebrada. Então a gente já tem vamos dizer aí, 3 tipos de territórios. Uma batalha acontecendo na Quebrada, uma batalha já acontecendo em locais fechados, em casas de evento, o que é importante também, porque isso traz um profissionalismo para a nossa região, para a nossa área de atuação, e tem também uma batalha em um ponto central, vamos dizer assim, do hip hop de Salto, que é o Coreto, que é uma praça, vamos dizer assim, que fez parte da história do hip hop dos últimos 10 anos aí, certo? Então a gente consegue pegar os 3 territórios. Isso é entender o terreno também, certo? E para além disso, onde que estão os outros eventos? Certo? Quais são as outras casas de eventos? Agora a gente está com a Caru e agora vai abrir mais uma ali na mesma rua. A gente tem Praça 15, a gente tem. Isso é entender o território, certo? Para além dos seus projetos pontuais também, certo? É entender. Para além disso, para quem quer fazer hip hop nas escolas, é importante estudar quais escolas têm mais abertura para levar atividades, certo? Isso é muito importante, certo? Nog, no final da aula eu abro para você falar, pode ser? Porque hoje tem bastante conteúdo, e aí, senão a gente vai pausar toda hora, mas já deixa a mãozinha levantada aí, fechou? Então, família, é muito importante a gente entender o nosso território para a gente tomar as melhores decisões, certo? Aí vamos lá. Estudando os coletivos, né? A gente tem que entender quais são os propósitos desses coletivos, ou seja, que tipo de projetos esses coletivos realizam. A produtora Quinto Elemento, que tipo, se alguém fosse estudar a gente, certo? Que tipo de projeto a gente faz? Que tipo de evento a gente faz? Ah, tem um coletivo que está fazendo sarau. Beleza, que tipo de sarau esse coletivo faz? É um sarau só de poesia? É um sarau com outros, para além de eventos pontuais? Quem que está dando oficina cultural na sua cidade? Tem alguma oficina voltada aos elementos do hip hop? Seja de dança, DJ, grafite ou MC? Beleza? O que está sendo feito? Certo? Que tipo de atividade esses coletivos fazem, certo? E aí, já vou trazendo aqui outra frase do Sun Tzu. Se você conhece os demais e você conhece a si mesmo, nem em 100 batalhas você vai correr perigo, certo? Como que a gente traz pra gente, né? Acho que essa aqui é mais fácil da gente traduzir para a nossa realidade, né? Se a gente souber quem está fazendo cultura na nossa região e a gente sabe o que a gente quer trazer, quais são os nossos objetivos, nossos métodos, nossas forças, se vocês aplicaram aquilo que a gente aprendeu nas últimas aulas, a gente não vai perder nenhum projeto, vamos dizer assim. Os nossos projetos nem em 100 projetos a gente vai ter algum problema grave de não ter público, de ter um imprevisto que vai acabar com o evento e etc. Então, não é só listar, não é só pegar e fazer uma lista de coletivos. É realmente entender a dinâmica e o impacto desses outros coletivos, certo? Além de propósito e quais atividades, quais as linguagens artísticas desses coletivos. Esses coletivos
eles atuam em todos os elementos ou são um elemento específico? Por exemplo, Salto tem muita batalha, certo? Essas batalhas, elas trazem quantos elementos do hip hop nos seus eventos, certo? Qual que é a frequência dessas batalhas? Quem que organiza essas batalhas? O público, e aí já entra mais um ponto, qual que é o público-alvo desses eventos? Quem que está frequentando? Como que esses coletivos se comunicam com esse público, certo? Quem são os grafiteiros? Aonde que esses grafiteiros costumam fazer o grafite? Por exemplo, aqui em Itu, a primeira coisa que eu percebi quando eu me mudei para cá é que a região que eu estou, o bairro que eu estou, que é a Cidade Nova, que na verdade é uma região com vários bairros, é um polo cultural de grafite. O dia que eu for fazer um grafite book, que é um livro de grafite aqui do interior, o primeiro grafite book vai sair daqui da Cidade Nova. Porque aqui você não anda 2 quarteirões sem ter um grafite no muro. E aqui tem grupos, encontros de coletivos todo mês. Então isso é estudar o território, certo? Para além disso, qual que é a estrutura e os recursos desses grupos e coletivos? As batalhas têm estrutura de som? Esses coletivos têm uma sede ou não? Como que eles conseguem se financiar? Isso também é importante a gente entender. E, para além disso, estudar quais são os pontos fortes e fracos desses outros grupos e coletivos e artistas, certo? Como que esses coletivos contribuem para o hip hop? E contribuir para a cultura hip hop não é só fazer o evento e pronto, certo? É aquilo, ter um planejamento a longo prazo, certo? Quais os desafios que esses grupos enfrentam também? Isso é importante. A produtora Quinto Elemento, hoje em dia, a gente trabalha como uma plataforma, certo? Então, a gente produz outros coletivos e outros artistas e outros grupos. Se a gente não soubesse quais são os desafios que esses artistas e grupos enfrentam, como que eu poderia, por exemplo, a Batalha dos Reais? Se eu não entendesse o que eles precisam, como que eu ia poder chegar neles e falar, viu, vamos fazer um projeto de edital de batalha para vocês conseguirem equipamento para vocês, etc. Então, isso é importante. Certo? É importante entender, o Sun Tzu fala que é importante a gente entender a doutrina e a disciplina dos nossos inimigos e dos nossos aliados também numa guerra. Traduzindo para a cultura. Analisar e entender a doutrina de um coletivo é entender o que motiva e o que une esse grupo, ou o que motiva esse artista, que está dando oficina, que está grafitando, que está discotecando, que está fazendo um som. E a disciplina é como que esse grupo, esse coletivo ou esse artista se organiza. Porque isso também é importante, certo? Eu, para chegar a fazer um projeto com a Batalha dos Reais, foi pelo menos um ano e meio, fazendo outros projetos pontuais com eles, para avaliar eles. Enquanto eles estavam fazendo a batalha, eu estava só de cantoneiro observando, falando, eles se organizam desse jeito. Eles executam o evento cultural deles desse jeito, então dá para trabalhar com eles são profissionais, certo? Então isso é importante, beleza? E finalizando essa parte de território, né? Além do hip hop, é importante a gente saber quem está fazendo outros tipos de arte na nossa cidade. Certo? É importante saber quem faz teatro, é importante quem faz dança contemporânea, é importante saber quem é das artes plásticas que não seja do grafite, quem são os músicos e as bandas da nossa cidade, do território de vocês. É muito importante, certo? Porque às vezes você pode encontrar segmentos artísticos que são aliados e a gente está falando de hip hop, então a gente está falando de uma cultura que até dentro da arte e da cultura nós somos marginalizados. Então é importante saber quem são os nossos aliados e quem não são. Aqui em Salto, eu consigo dizer, por exemplo, que o pessoal da parada LGBT são aliados fortíssimos da gente, por causa da COBA, que organiza boa parte disso, a Associação Entre Laços. Então, os maiores aliados são eles. No atual momento, politicamente falando, são eles. Então, quando eu for trabalhar hip hop, eu preciso trabalhar também a questão do preconceito dentro do próprio movimento,
a questão da homofobia dentro do próprio movimento, certo? E isso é entender o meu território, certo? Aqui em Salto, a gente tem uma potência muito grande de mulheres na cultura. Então, é importante eu trabalhar também isso dentro do hip hop. Como que eu vou educar os meus jovens, os meninos do hip hop, certo? E os meus camaradas, irmãos também, os homens do hip hop, para que a gente consiga desconstruir essa questão do machismo estrutural dentro da cultura. Isso é entender o meu território, certo? Entender o meu território também. Quem são os vereadores da. Aí eu já vou deixar essa para o próximo tema. Vou continuar aqui. Então, entender quem são os outros segmentos, por exemplo, entender. A gente está falando de hip hop. A gente tem que entender quem que faz o movimento negro da nossa cidade para além de cultura hip hop. Quem tem terreiros na minha cidade? Quem são os pais e mães de santo desses terreiros da minha cidade? Tem quem faz samba na minha cidade, certo? Tem outros tipos de cultura negra na minha cidade, porque a gente está falando de hip hop. E eu sei de cidades em que o movimento negro só lembra do hip hop quando dá merda. Quando tem que resolver descer pra pista e resolver as coisas. Aí eles lembram da gente, porque é a gente que desce pra pista e resolve as coisas. E tem muito movimento negro que age assim com o hip hop. Não vou mentir para vocês. E tem muito território em que o movimento negro da cidade é o próprio hip hop, certo? Os dois estão ali, são a mesma coisa praticamente, certo? Então é importante entender isso, certo? Entender quais são, o que está sendo feito e quais são as outras áreas da arte, da cultura da sociedade. É interessante entender também, por exemplo, a questão política, ou melhor, na questão de território ainda, no estudo de campo, para finalizar e já seguir para a parte política, né? Que não dá para não relacionar as duas. A gente tem que entender quem são as lideranças, certo? Por exemplo, o Sun Tzu, ele, na hora da gente estudar as lideranças, né, quando ele coloca os líderes, né, dos exércitos, etc., ele fala que é muito importante a gente avaliar qual comandante é mais sábio e capaz, certo? Por quê? Isso tanto para a gente trazer para o nosso lado, certo? Quanto para entender quem que vai trazer algum problema para a gente no futuro, certo? A gente tem que entender quem que mobiliza a cultura na nossa região. Quem são as lideranças, tanto do hip hop quanto das outras áreas da cultura, certo? É muito importante a gente saber quem faz isso, certo? Porque muitas vezes é essa pessoa que a gente vai ter que chegar para entender o nosso território, certo? E também é importante a gente ter uma visão, como produtores, de quem, beleza, não é uma liderança, mas tem potencial para isso. Quem que tem potencial para se tornar uma liderança? Politicamente falando, aqui na região, a produtora já fez esse estudo de quem são as potenciais lideranças daqui da região, e a gente tem um projeto de trabalhar essas lideranças, um projeto a longo prazo, para daqui 10 anos, porque daqui 10 anos eu vou estar com 40 anos nas costas, entendeu? Então a gente já precisa começar a trabalhar essas próximas lideranças, certo? Então, e aí, quais qualidades que a gente tem que buscar, né? Sabedoria, sinceridade, disciplina, benevolência, certo? Conhecimento, certo? E é importante a gente construir relações profissionais com as lideranças que já existem, certo? E aí, como fazer isso? Como uma abordagem estratégica boa é participar de evento onde essas lideranças estejam, eventos onde elas organizam também os eventos que elas organizam, certo? E convidar essas lideranças para os seus eventos também, para elas conhecerem, certo? E aí a gente vai
para a próxima, já entrar na próxima parte da estratégia, né? Que é a questão de relação com o poder público. E aí é algo muito de acordo com o território, certo? É importante a gente saber, primeira coisa, quem que é o secretário ou a secretária de cultura da sua cidade. Não se faz cultura sem saber isso, família. Se vocês não sabem, é a lição de casa de hoje. É saber quem que é o secretário ou secretária de cultura da cidade de vocês. E para além de saber quem que é, aí, beleza, saber quem que é fácil. É entrar no site da prefeitura, vocês vão achar. Aí agora fica a segunda lição de casa. Eu vou mandar no grupo também, mas se quiserem já anotar, é bom, tá? É vocês perguntarem nos bastidores para as pessoas que fazem cultura como que é esse secretário com relação ao hip hop, certo? Isso é importante saber. Porque uma coisa é o institucional, uma coisa é o que a secretaria vai falar e outra coisa é o que a rua vai falar. E eu falo isso porque em Salto, a Secretaria de Cultura atual não é uma Secretaria de Cultura, vamos dizer assim, bolsonarista de extrema-direita, igual a última gestão era. Porém, é uma Secretaria de Cultura, vamos dizer assim, que antes era o Bolsonaro da cultura, agora é o Dória da cultura. É a galera, é um poder público que não boicota a gente, mas eles fazem questão de não incluir a gente em nada. Então, eles não vão dar nenhuma declaração, mas eles vão apagar a gente nas entrelinhas, certo? Então, se você entrar no Instagram da Secretaria de Cultura da gestão atual, você vai ver eles divulgando projetos de teatro, de balé, de dança contemporânea, de mostra estudantil, mas tenta achar alguma coisa das batalhas de rima daqui da cidade. Não tem, certo? Então é assim que eles fazem esse apagamento da nossa cultura, certo? Porque para a atual gestão, eles querem cultura instagramável, eles querem cultura de shopping. E o hip hop não é assim, certo? E aí, você entendendo quem que é a gestão, você vai entender como que você atua com eles, tanto como oposição, como que você vai atacar essa galera, e como que você vai trabalhar com essa galera, porque infelizmente não dá para fazer só um ou outro. Você vai ter que ter uma relação, você vai ter que ter alguém que saiba fazer esse jogo de cintura. E eu falo que é assim, esse jogo de cintura é você estar num evento da prefeitura, você cumprimentar o secretário e falar: "Ô, não vi você lá no meu evento, da próxima vez cola lá". Na outra semana, você atacar publicamente, falar: "Mano, a secretaria ignora a gente". E eu falo isso porque eu tive que aprender a fazer isso. Eu era a pessoa que eu era só o lado que atacava, mas eu entendi também que eu tenho que ser o lado que aperta a mão, para na hora de atacar eu ter esse respaldo, certo? Então a atual gestão, até agora eu não fiz nenhum ataque direto, no máximo um comentáriozinho ou outro ali numa publicação de Instagram. Por quê? Porque a gente está reunindo provas e material para quando chegar a hora, que a gente já sabe quando vai ser esse ano, a gente bater de frente e falar: é agora. Entendeu? Isso é importante também. Uma coisa que eu aprendi, isso não está no livro da Arte da Guerra, mas é algo que eu aprendi na rua. Isso, fazer a linha da boa vizinhança. Uma coisa que eu aprendi é: quem não reage, rasteja. Mas quem não sabe como reagir, pode voltar a rastejar. Então não é só atacar, é atacar com sabedoria e com estratégia. Firmeza? Então é muito importante. E eu já vi assim, eu já vi projetos incríveis que, meu, dia sim, dia também estavam atacando a gestão nas redes e nas ruas, mas na hora de fazer o institucional da política, não sabiam fazer. E aí tomava. Porque uma coisa é você fazer nas ruas, é fazer para o público. Outra coisa é você fazer nos bastidores. E nos bastidores não tem essa de ser pitbull raivoso. Você tem que ter conhecimento das leis e das coisas, certo? Então, é muito importante, tá? Você ter essa relação com o poder público, certo? Até para chegar o momento de vocês colocarem alguém do hip hop numa cadeira de secretaria, por exemplo.
Porque uma secretaria é um cargo de nomeação, não é um concurso público, nem voto. Então, o secretário de cultura, ele é nomeado pelo prefeito. Se vocês têm um movimento político politicamente forte, vocês podem exigir para o prefeito que o secretário da gestão dele seja alguém de vocês. E aí é pressão política e pressão popular. Aí é número, certo? Então fica aí a dica também para vocês, certo? Para além desse lado da política, é importante a gente entender quais leis tem de cultura na sua cidade. Vocês já leram o Plano Municipal de Cultura da cidade de vocês? Se não leram, lição de casa, buscar se tem um Plano Municipal de Cultura, certo? Vocês se envolvem com o Conselho Municipal de Cultura? Se não, está na hora de saber quem são os conselheiros e quando que são as reuniões, certo? Porque tem conselhos que são vamos dizer assim, que são conselhos de amigos do secretário e tem conselhos que são realmente conselhos que estão ali para cobrar e fiscalizar, certo? A cidade de vocês tem fundo municipal de cultura? Vocês sabem disso? Se não sabem, está na hora de saber. Se não tem, está na hora de brigar por um fundo municipal de cultura, certo? Porque não adianta a gente ficar rimando lá na rua que que a gente é contra o sistema, que a prefeitura e a secretaria não olha para a gente, se a gente não vai atrás também de saber como que eles podem ajudar a gente, certo? Não adianta a gente ficar falando sem ter conhecimento. Então é importante a gente saber legislação de incentivo, se tem alguma lei de incentivo na nossa cidade, para além das leis federais de Aldir Blanc, PNAB, Paulo Gustavo, tem que saber o que tem na nossa cidade. Se não tem, tem que ter. Quais editais tem? Se na nossa cidade tem um fundo de cultura ou não. Se tem programas voltados à cultura, no nosso caso, programas voltados ao hip hop, e qual é o conselho, e se tem um conselho, como que funciona o conselho de política cultural da sua cidade, certo? Isso é imprescindível para quem é produtor cultural, tem que saber. Não é de, e depois eu vejo. Não, você vai ter que saber. Se você quer trabalhar de verdade, você vai ter que saber disso tudo, certo? Ou ter alguém na sua equipe só para isso, certo? Então, isso é bom não só para recurso financeiro, para captar recurso, mas também para profissionalizar o seu corre, certo? Então, e isso também eleva o nível do debate para quando a gente for bater de frente, certo? Então, é aquilo que eu falei, quem não reage, rasteja, mas quem não sabe como reagir, volta a rastejar. Então, a gente tem que buscar também o conhecimento técnico, porque a gente é invisibilizado dia sim, dia também. A gente é visto como a galera que não entende das coisas. Então a gente tem que entender, certo? Beleza, passamos tudo isso e agora a gente vem para, vamos dizer assim, o último tema de arte da guerra e cultura. Visão de processo a longo prazo, certo? E aí eu vou trazer uma parte do livro que o Sun Tzu, ele dedica boa parte, inclusive, do livro falando sobre a importância de planejamento e avaliação criteriosa de qualquer ação. E aí eu vou trazer um trecho aqui que eu separei, tá? Ao traçar planos, a gente tem que comparar os seguintes 7 fatores, avaliando com o maior cuidado. E aquele que compreende e domina esses fatores e planeja suas ações de acordo tem maiores chances de vitória. Que fatores são esses, certo? Aí vai ficar para vocês lerem o livro de lição de casa e encontrar esses fatores, tá bom? Mas o que ele quer dizer com isso? A gente tem que ter uma visão de processo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que parar de ficar fazendo coisa aleatória. Todos os eventos que a gente fizer, todas as nossas ações, não só eventos, mas todos os posts de internet, todas as pessoas que a gente for entrar em contato, todas as nossas letras, todos os nossos beats, todos os nossos grafites, as nossas apresentações e espetáculos de dança, eles têm que ter um propósito a longo prazo. Como assim, Felipe Dezena? Como assim
Vou dar um exemplo para vocês. A produtora Quinto Elemento, a gente tem um plano a longo prazo de nos tornarmos referência em produção de festivais de hip hop. Isso é um plano a longo prazo de 5 a 10 anos. Então, tudo que a gente está fazendo agora é pensando nisso, certo? Então, como assim? A gente tem os nossos projetos de festivais, que a gente já organiza, mas para além dos projetos de festivais, a gente tem projetos menores. A gente tem projetos de grafite nas escolas, oficinas de poesia, projetos com as batalhas, por exemplo, o Circuito dos Reais, que a gente fez em 2025. Todos esses projetos, eles fazem parte de um grande plano. Por que que eu decidi? Eu não foi um dia que eu acordei e falei, eu quero fortalecer uma batalha daqui da cidade e produzir eles, fazer projeto para eles. Não foi assim só porque eu quis. Não, porque eu sabia que ia chegar um momento em que eu ia precisar fazer festivais de hip hop e que nesses festivais a gente precisaria de batalhas. Então eu ia precisar de uma batalha. E eu não ia esperar chegar esse momento. Então eu ia buscar uma batalha, ver se eles trabalham bem, fazer um projeto pontual. Isso vale para os outros elementos. A produtora, a gente ia precisar de um baile da produtora. Então no ano passado a gente inaugurou o baile da Brambram, que é um baile que a produtora faz e a Brandini faz, e a gente vai trazer nos nossos festivais, certo? Então, tudo que vocês têm que fazer, vocês vão fazer a partir de agora, tem que ter uma relação com as outras coisas que vocês pretendem fazer, certo? Então, os seus eventos ou as suas ações não pode ser uma coisa isolada. Elas têm que ser parte desse planejamento a médio, curto e longo prazo, certo? E aí, quando você for fazer, eu vou organizar a batalha, por exemplo. Estou pegando aqui o Nog para exemplo, né? Beleza, qual que é o objetivo a curto prazo da batalha da oficina? Como que esse objetivo a curto prazo contribui para os objetivos da batalha da oficina daqui 2 anos? E dentro desse objetivo a curto prazo e a médio prazo, o que você espera daqui 5 anos da batalha da oficina? E como que essas batalhas que você está fazendo agora estão ajudando você a chegar nesse objetivo daqui 5 anos, certo? Isso vale para, por exemplo, a Gaia, que tem a tabacaria. Vou pegar você agora para Cristo. Como que os eventos que você traz na tabacaria se relacionam com o projeto de negócio que você tem da sua tabacaria para daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, certo? Esse é um exemplo também. Então, por exemplo, a gente realizou. Por que que eu topei fazer o Circuito Paulista de Hip Hop ano passado de última hora? O Corvão chegou para mim, gente, de última hora para eu fazer o circuito em Salto, porque uma das cidades não conseguiu. Então eu acho que eu tive 3 meses para organizar o maior festival da cidade de Salto, festival de 4 dias, com todos os elementos, atividades, muita coisa acontecendo. Por que que eu topei fazer aquilo? Num cenário normal, eu não toparia. Com 3 meses para fazer um festival, você tá maluco. O meu prazo mínimo para festival de cultura, de médio porte, é de 4 a 5 meses. 6 meses de pré-produção, tá, gente? Só para planejar o evento. Um evento que dura 3 dias, é 6 meses de produção, falando de festival. Por que que eu topei fazer o Circuito Paulista de Hip Hop de última hora, com pouca verba, na correria? Por um projeto político a longo prazo. E não só um projeto político a longo prazo, mas também um projeto profissional de colocar a produtora como referência em festival. Então, esse ano a gente está realizando o Festival Quinto Elemento. Festival Quinto Elemento, enquanto produtora, é a primeira edição. A gente já realizou outros festivais Quinto Elemento, mas eram enquanto coletivo e tinha uma outra pegada, que eram
para preparar a gente para esses festivais, certo? O Festival Quinto Elemento é a primeira edição. A primeira edição, o tema é Interior Tem Voz. Então, a ideia é trabalhar artistas só do interior. Isso faz parte também de um planejamento a longo prazo. Eu não estou fazendo o Festival Quinto Elemento do nada, só porque eu quero fazer. Não, é porque eu sei como é que vai ser o Festival Quinto Elemento daqui 3 anos e daqui 10 anos eu sei aonde que ele vai estar, certo? Eu já sei quais vão ser os temas das próximas edições do Festival Quinto Elemento. A primeira edição agora vai ser Interior Tem Voz. Eu sei quando que a gente vai fazer o Festival Quinto Elemento, que vai trabalhar o mês do hip hop. Vai ser um mês de festival, certo? Então, isso é importante, essa visão a longo prazo, certo? E aí, tá aqui no slide de vocês, né? O Sun Tzu, ele fala, qual que é a diferença de quem tem estratégia e quem não tem? É que um exército vitorioso ganha primeiro e inicia a batalha depois. Um exército derrotado, ele luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Como traduzir isso para a gente, né? Uma produção vitoriosa é aquela que planeja antes para já saber como é que vai ser a vitória. Uma produção que não vai para frente é aquela que deixa para entender os objetivos e o que ela quer depois. Então, na hora que você for pensar o seu evento, o seu projeto, não só o seu projeto, mas o seu evento. Eu organizo roda cultural, eu organizo batalha, eu organizo encontro de grafiteiros, eu organizo bailes de DJs, certo? No momento de você pensar isso, você já tem que entender como que vai ser o depois. Você já tem que entender como que isso relaciona com o seu projeto de carreira, para não ficar atirando no molhado, ou melhor, atirando no escuro, certo? Porque eu falo isso porque eu já estive nesse local e quando a gente não sabe para onde que a gente está indo, a gente fica só fazendo as coisas. Quem é multiartista, eu já fui multiartista, a gente tem um pouco disso, de estar fazendo arte a todo tempo, e aí a gente tem assim, aquele sentimento de que a gente não vê evolução na nossa carreira. Por quê? Às vezes você está evoluindo, só que você não tem um direcionamento, você não sabe para onde você está indo. Então, exatamente, Gaia. Tem muito. Nossa, nesses 10 anos aí, eu fiz uma poesia esses dias, que um dos versos é: daqui 5 anos a gente vai ver quem é que vai estar aqui. Certo? E é isso. Eu consigo já visualizar quais coletivos e artistas vão estar e quais não vão estar daqui 5 anos na cena. Porque eu vi isso acontecer demais, assim, nesses 10 anos. Coletivos que começaram junto com o Quinto Elemento, que não duraram 1 ano e meio, que não duraram 2 anos. Por quê? Porque não tiveram essa visão a longo prazo, estavam só fazendo por fazer, certo? Então a gente tem que ter essa visão a longo prazo, a gente tem que saber o que a gente quer, porque senão a gente vai ficar perdido com aquele sentimento de, nossa, eu faço tanta coisa, mas eu não vejo as coisas acontecerem. Não é que você não vê as coisas acontecerem, é que você não planejou as coisas para acontecer. Você só está fazendo, certo? Então, eu organizo batalha. Eu organizo batalha uma vez no mês. Então, vamos por aí que você tem 12 meses no ano. Então, você vai organizar 12 batalhas. Vamos tirar dezembro, que dezembro é férias da produção. Eu mesmo, Quinto Elemento, a gente trabalha de março a novembro, certo? Mas, vou fazer 12 batalhas. Beleza, então você já tem que planejar Vamos por 11, vai. Para dezembro, eu coloco 2 meses aí. Vou por 10 meses. 10 batalhas e 2 meses para planejar. Essas 10 batalhas têm que estar planejadas antes da primeira começar. Você já tem... eu vou fazer batalha de... Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer batalha de fevereiro a novembro. Então, janeiro e dezembro, você vai sentar e vai planejar todas as edições, certo? Qual que vai ser o tema da batalha de março? Qual que vai ser o tema da batalha de abril? Qual que vai ser o local? Quem que vai ser a equipe que vai trabalhar? Você vai deixar tudo planejado, o ano inteiro, certo? Por exemplo, os projetos de editais da produtora, os editais nem abriram,
mas eu já tenho todos os projetos que eu pretendo fazer. E a gente trabalha com duas formas. Eu trabalho de duas formas. Os projetos que eu preciso fazer para o plano a longo prazo da produtora acontecer, e tem os projetos que contratam a gente para a gente escrever. Os que contratam a gente, eu não tenho como saber o que o artista vai trazer de ideia. Então, esses projetos eu não coloco nesse planejamento. Mas quando eles acontecem, quando o artista já me contrata para fazer o projeto, eu tento entender como que eu posso encaixar o projeto desse artista no planejamento da produtora, de alguma forma. Nem que seja para criar networking. Então, por exemplo, o pessoal do audiovisual me contrata para fazer o projeto, como que eu vou trazer isso para a produtora? A produtora precisa de uma equipe de audiovisual, então eu já estou estudando essa galera, certo? Mas agora, os projetos que eu quero fazer, que são os projetos que eu chego no artista, no coletivo para fazer, e aí eu não cobro para isso, porque eu tenho interesse profissional e político em cima disso, que é aquela lista de projetos gratuitos que eu tenho todo ano, são projetos que eu já meio que desenhei. Então, eu preciso de tantos projetos de grafite, eu preciso de tantas oficinas de dança, eu preciso de tantos projetos de baile, de hip hop, de DJs, eu preciso de tantos festivais no ano. E aí eu vou atrás dos artistas, dos coletivos, e aí entra aquele estudo de campo, né, de saber quem é quem, certo? Por isso que é importante, entendendo como tudo está relacionado, eu fiz o estudo de campo, eu sei quais projetos eu quero, e aí dentro desse estudo de campo, e também eu sei quais projetos eu preciso, né? Porque não é só o que eu quero, é o que a cultura do meu território precisa. A gente precisa de que tipo de oficina no hip hop de salto? De Itu. A gente precisa de oficina de dança? Precisa de oficina de grafite? Nas escolas, que tipo de projeto é interessante a gente levar? Como que a gente está construindo? Porque também a gente tem planos de trazer o Festival Quinto Elemento só nas escolas, né? De fazer um circuito Quinto Elemento de hip hop nas escolas. Como que a gente vai chegar nisso? Porque tem o festival nas escolas, o circuito nas escolas. Quais projetos agora, pontuais, a gente vai levar para as escolas, para daqui 5, 10 anos a gente fazer esse projeto grande nas escolas? Eu comecei ano passado, ou melhor, eu comecei há 8 anos atrás com o Quinto Elemento coletivo levando palestra nas escolas. E a gente está fortalecendo isso agora com projetos mesmo, né, de editais, etc., lançando meu livro. E aí, o que eu fiz com o meu livro? Eu lancei nas escolas e eu deixei os livros nas escolas. Então, daqui 5 anos, quando eu for levar hip hop nas escolas, meu livro vai estar nessas escolas. Então, eu vou trabalhar também o meu livro que ficou lá. Certo? Então, e tem alunos e professores que me mandam mensagem falando: eu estou lendo o seu livro, etc. Para daqui 5 anos. Entenderam, gente? É tudo conectado. Certo? A minha esposa que está aqui do meu lado, ela fala que ela adora isso em mim. Que eu não dou tiro no escuro. Eu não faço nada à toa. E às vezes, gente, ela gosta disso, e aí entra na questão política da coisa. Às vezes, eu me faço de desentendido. Às vezes eu me faço, principalmente quando eu chego em alguém que eu sei que politicamente é alguém que eu preciso hackear a informação. Então eu finjo que eu não sei de nada. Eu me faço para a pessoa achar que eu não sei de nada mesmo. Porque quando a pessoa acha que a gente não sabe de nada, ela vai falando, ela vai soltando. Então, às vezes eu falo, é mesmo? Nossa, eu não sabia. No final, eu já sabia até que ela... Certo? Isso é importante também, gente. Às vezes, a gente já quer chegar naquele contato político ou aquele contato de cena, falando, tipo, eu já sou isso, eu já sou isso, eu já sei disso. Não, às vezes é interessante essa pessoa achar que a gente não sabe de nada. Porque aí que essa pessoa vai se abrir, vai falar pra gente, vai passar. E às vezes não só do ponto de vista ruim, mas do ponto de vista bom também. Porque às vezes a pessoa vai se sentir mais confortável de passar conhecimento. Então, é aquilo que eu falei em outra aula, é importante a gente ouvir. E às vezes o ato de ouvir é o ato de se mostrar, ou melhor, e exatamente, humildade para chegar e sair dos lugares. E tem muito lugar que eu me finjo de bobo. Falo,
nossa, é mesmo? Não sabia disso. Nossa, estou chocado com essa informação. Na verdade, não, eu nem estava tão chocado assim, certo? E é importante a gente saber de tudo que está acontecendo. E aí vai outra dica também. Saber de tudo que está acontecendo não significa que você tem que falar tudo para todos. Tem informações que eu sei de cultura, de política, que eu não posso falar. Assim, que eu não posso mesmo. E tem coisas assim que eu sei que poderiam. A Bia, que está aqui do meu lado, ela sabe. Ela sabe. Tem coisas que se eu pegar um dia para começar a falar tudo que eu ouço, nossa senhora, o que, que seria da cultura da região? Assim, carreiras seriam destruídas, é, o bagulho ficaria louco, mas eu não posso falar. Porque está dentro desse planejamento a longo prazo, porque eu sei que vai ter a hora certa de falar. Porque eu sei que tem coisas que eu sei que não dá para falar agora, porque eu preciso dar corda para a pessoa se enforcar politicamente também. Isso é importante vocês entenderem também, certo? Claro que tem muita coisa que não dá para passar pano, mas tem coisa que você precisa dar mais corda, porque você sabe que a pessoa politicamente ela vai se enforcar daqui 10 anos. Porque, por exemplo, às vezes você tem um adversário político muito forte na sua cidade. E isso é estratégia política mesmo, porque produção cultural vocês vão lidar com política, gente. Sinto lhe informar. Vocês vão lidar com prefeitura e jogo político é jogo de interesse. Tem que ter jogo de cintura para mexer com isso. Falo por experiência própria. Às vezes você está lidando com uma pessoa que no momento ela tem muita força política. Porém, você sabe que essa pessoa ela está começando a perder essa força entre os dela. Então, tem pessoas na política que eu sei que agora tem muita força política e não vale a pena bater de frente. Mas eu sei que daqui 5, 10 anos, essa pessoa não vai ter mais nenhum aliado político. Então eu não vou fazer nada agora. Eu vou esperar, certo? É política, gente, não é, como é que fala? Não é hora do recreio, é política. É sangue no zóio, certo? Então, vou dar um exemplo agora. Por que vocês acham que o governo federal esperou chegar no último ano de eleição para lançar programas de cultura hip hop, para ir mais para cima na questão da 6x1? Porque é ano de eleição, família. É jogo político, família. Isso é bom pra gente, certo? Isso é bom pra gente. O último ano de eleição é o melhor ano pra gente ir atrás de política pública. De aprovar lei, de aprovar verba, de conseguir emenda. Último e penúltimo ano. Porque é o ano que eles têm que mostrar muito serviço. Certo? Então, e aí, os 2 primeiros anos de um mandato político também são importantes para a gente se aproximar e para a gente mostrar trabalho para quem está no poder, para quem pegou o poder público, certo? Os 2 primeiros anos é o ano de aproximar, de estudar e entender. Os 2 últimos anos, que é o ano pré-eleição e o ano da eleição, é o ano da gente ir para as cabeças. É o ano da gente buscar verba, exigir projeto político, ajudar a construir projeto político, certo? Eu, por exemplo, a Márcia Lia e a Meire Silva, eu acompanho elas desde 2020. Então, desde os outros mandatos, eu estou acompanhando o trabalho político delas. Só agora que eu estou fechando com a campanha delas, certo? Isso é estratégia política também. Por que vocês acham que eu trouxe o circuito paulista de hip hop para Salto? Também era uma estratégia política. Porque o circuito paulista de hip hop, elas são madrinhas, elas que deram a verba para o circuito, através de emenda parlamentar. Então foi uma estratégia política pegar nos 45 do segundo tempo para fazer o festival, porque isso ia me abrir portas, certo? Então,
é uma estratégia política minha eleger as duas. Eleger a Marcelia, ela é deputada estadual pelo hip hop, e a Marcelia eu gosto mais. A Marcia, assim, eu posso me dizer que eu me apaixonei pela plataforma política dela, não foi pela atuação no hip hop, foi pela atuação com reintegração de posse e luta de posse popular. Isso que me fez me aproximar da campanha, do projeto político dela. Porque toda a reintegração de posse ela estava lá, lutando pelo povo. Isso eu falo porque eu acompanho desde 2020 esse trampo dela. Então, agora voltando, é do interesse meu, é do interesse político meu que ela seja eleita agora como deputada federal, e é de interesse político meu que a Meire, que é a assessora dela, seja eleita deputada estadual. Porque isso significa que o meu interesse político coletivo vai ser vai ser representado, certo? E aí é que está a diferença entre a gente e eles. Eles, a galera da extrema-direita. O nosso interesse político é o interesse coletivo. Então, o meu interesse político para que a Marcelia vá para a federal e a Meire vá para o estadual não é para a produtora Quinto Elemento. É para o hip hop do meu território, para o hip hop de Salto, Itu, Indaiatuba, Sorocaba, Campinas, certo? Então, isso a gente também não pode perder de vista. O nossa relação política, nosso projeto político enquanto hip hop, enquanto produtores, tem que ser um projeto coletivo. Porque se não for coletivo, a gente não vai prosperar na nossa área. Não é uma área individualista. A gente vai conhecer muitas pessoas que são individualistas na nossa área, mas pode olhar, quem só busca o próprio interesse não vai para frente. Certo? Então agora, família, tá na hora da gente trocar ideia, da gente conversar. Nog, já levanta a mãozinha aí, todo mundo que quiser, levanta a mãozinha, Gaia, você vai falar hoje, tá? Eu vi que você saiu ali com a tela, mas eu sei que você tá aí. Então vamos lá, pode falar, meu querido. Solta a voz. Salve, salve família, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Então, na posicionamento de endereço, né, que você tinha falado de território, a gente tem 3 batalhas na cidade. A Triunfo, lá no São Gabriel, a Oficina lá na Matriz e os Reais em local fechado. Só que, de vez em quando, tem eventos que nem a Oficina fez com a Central, que foi a Ragnarok, que junta as 2 batalhas no mesmo local e faz um evento ali, 2 batalhas contra, e rola tudo isso aí. E você também falou para a gente estudar sobre o local, o território e também a cultura negra na nossa cidade. Falou sobre os terreiros. Eu, como da religião, né, sendo um bandista, conheço quase todos os terreiros daqui da cidade, já visitei todos, fui em todos para conhecer e visitar. Sou, fui filho de santo de um deles, então o conhecimento está em dia. Sobre as batalhas, você falou de planejamento de evento, como eu tinha falado ali embaixo, a oficina a gente está planejando, está com o projeto de fazer um slam, né, com poesia em freestyle, poesia escrita, e eu estava até em mente em chamar a Gabi, a produtora cultural, para ser jurada, juntamente com você, desenhando se você aceitar. E sobre essa de conhecer o território, realmente é muito bom, pois a oficina, ela começou lá no Santa Cruz, aqui no Santa Cruz, né? Eu moro aqui no Santa Cruz. Só que aqui no Santa Cruz não tem ponto de energia e é muito longe para todos ir. E no fim, não deu para fazer continuar aqui no Santa Cruz porque é muito longe para todo mundo ir. E a gente tentou fazer uma edição lá no São Pedro de São Paulo, a gente fez, foi muito boa, por incrível que pareça, mas também ficou muito longe para geral ir. Então a gente decidiu permanecer na matriz, né, lá no Coreto, que ela tem, né, o Coreto, o ponto iluminado, tudo, tem os pontos de energia e também é a parte mais movimentada da cidade, por conta dos bares da região, né, dos lados ali,
E também da faculdade, que direto tá cheio de gente ali naquela praça. Então, quando tem batalha, sempre fica muita gente em volta vendo, querendo chegar perto, e ninguém chega, ninguém vem ver. E eu acho muito bom isso do estudo da região, né, do território, assim se dizer, muito essencial, muito importante, porque por um tempo a oficina ficou muito tempo procurando local para fazer a batalha. Só que no fim a gente acabou decidindo continuar na matriz, né? Porque tem muito problema, né? Tem muito esse problema. Esse problema não é só da oficina, que a oficina tinha e não tem mais. Muita batalha antes tinha esse problema de não ter um local fixo para ficar e fazer a batalha. Ficava se perdendo, ia lá num local, depois ia em outro, depois fazia em outro e não conseguia ficar num local só. E é muito bom essa parte de estudo de território, né? Inclusive, é, aqui vai uma dica. As batalhas estão mais no centro. E realmente, Salto é mais fácil fazer no centro, porque como é uma cidade pequena, todo mundo é mais fácil para todo mundo ir para o centro, certo? E ainda mais ali no Coreto, que tem ponto de ônibus do lado, tem os barzinhos. E antigamente, cara, é que vocês não pegaram a época da faculdade, na época do Pátria Nossa. Nossa, era, meu, ficava lotado, dava umas mais de 100 pessoas na batalha. Dava umas 200 pessoas na batalha, tinha noite. De quarta-feira, inclusive, hein? Mas enfim, por exemplo, quando vocês forem fazer a batalha contra batalha, aí dá para vocês pensarem em ir para os bairros. Por quê? Porque aí tem mais. Os MCs têm mais motivo para colar. E se vocês forem espertos e se organizarem politicamente, vocês dão um salve no Shell e no Raisuli. O Shell é vereador, o Raisuli é chefe de governo da prefeitura, para conseguir um busão para vocês, para levar toda a galera de busão para o local. Certo? Aí entra a questão de planejamento e relação com o poder público e com lideranças. Certo? Inclusive para outras cidades. A gente, na época do coletivo, a gente conseguiu busão para ir para o evento de hip hop em Porto Feliz. Depois a gente teve um projeto também em Cabriúva, que a gente conseguiu busão da prefeitura para levar a gente. Então, fica aí a dica também. Mas, meu, fez certinho estudo de território. Continue fazendo, é algo que tem que sempre ser feito. Vamos lá. Mais alguém gostaria de falar? Tirar uma dúvida? Eu gostaria. Pode falar, meu bem. O que acontece, né? Você estava falando sobre os eventos e tudo mais, pegar o calendário e ver as datas, né? Mais ou menos ali e tudo mais. E, por exemplo, esse mês me deu bastante dúvida sobre como faria, porque igual junho vem Dia dos Namorados, Copa e festa junina, por exemplo, esse mês. Você se adapta de acordo com as datas sazonais também? Ou você engloba ela no seu rolê e já era? Um pouquinho dos dois. Depende do evento. Por exemplo, a gente vai ter jogo da Copa de quarta-feira. Então, uma das aulas esse mês eu sei que a gente vai ter que remarcar. Porque o jogo é às 7 da noite. Então não tem como eu competir com a Copa numa aula online. Certo? Mas, vamos colocar uma TV aqui para o pessoal assistir o jogo. E aí, depois do jogo, a gente faz a batalha. Um exemplo. Certo? Então, hip hop junino, eu já vi o pessoal fazer evento de hip hop com fogueira. Eu já fiz roda de rima com fogueira em junho, há uns bons anos atrás. Então, vai muito da, vai muito do seu território, do seu estudo de campo, certo? Dá para fazer os dois. Dá para ou você não fazer nada nessa data, quanto dá também para você trazer para o seu evento. Então, vai muito da sua realidade, certo? Por exemplo, o jogo da Copa é legal fazer um evento, porque traz as pessoas, traz o pessoal para consumir, inclusive, também, né? Dia dos Namorados, não sei. Eu já vi, por exemplo, Slam, que no Dia dos Namorados só valia poesia de amor. Ah, legal. Uhum. Então, vai muito da sua ideia.
É o que você falou, né? O propósito que você quer chegar, onde você quer chegar, né? Às vezes na sua linha Exatamente. combina. Exatamente, às vezes combina com a sua linha. Ah, o meu propósito é fazer uma. Por exemplo, eu trampei muito em bar. E chega o inverno, quem trampa com bar, o atendimento diminui muito, porque não tem calor para tomar cerveja. O que os bares faziam? Faziam um cardápio de inverno, faziam um cardápio junino. Então colocava caldo, colocava muito chocolate quente com bebida, choconhaque quente, chocolate quente com uísque, caldo, muito caldo. Então é isso, é ir adaptando conforme. Igual no final do ano, ali a partir de outubro, novembro, tem que ficar esperto com chuva, porque é Uhum, uma época que já começa a chover de novo, certo? entendi. No mais, eu gostei muito dessa aula, achei muito que foi para mim. Eu até coloquei que essa aula foi para Uhum. mim, porque gostei da direção que você deu, e principalmente de um ponto que está batendo muito na minha cabeça, que é isso. A gente, né, no final somos militantes, ativistas, né, e tudo mais, e às vezes isso tem uma linha muito tênue, sabe, de como você deve se portar, de como você deve cobrar, e eu gostei da postura que você falou, que às vezes a gente tem que se fazer de sonso sim, para vencer, para chegar, para acontecer, e eu sou essa pessoa muito assim, e eu às vezes sofro porque tem gente que não entende minha visão, não entende como meu trabalho, o que eu quero, né, com aquilo, mas no final é sobre isso, não é sobre você pegar todas as guerras, né, e não é você também abraçar todas, né, não abrir todas as guerras e nem abraçar todas as guerras. Gostei muito dessa sua fala e acho muito importante você falar para todos, porque no final é sobre a gente amadurecer o pensamento, ter conhecimento e ir para a luta. E saber que nem sempre é ir também. Exatamente. Às vezes a gente tem que não lutar para arranjar material para luta, para a hora de lutar, né? Eu assim, estou com o sangue fervendo para bater na Secretaria de Cultura, mas eu sei que agora não é a hora. Total. Eu te entendo um pouco. Eu tô até abrindo aqui, né? Quando eu entrei nesse curso, assim, foi para me aperfeiçoar, porque igual eu já faço eventos aqui na loja, só que não é voltado para o hip hop tanto, né? É mais voltado para a parte cultural e principalmente de se dominar na cidade como a tabacaria, né? Ter o lado verde, ter a cultura canábica. E aí eu entrei nesse curso foi exatamente por isso, sabe? Para me aperfeiçoar e aprender e ter um conhecimento de entrar e falar. Só que com isso eu comecei até. Você está trazendo tanta informação, tanta bagagem, que isso está mexendo com a minha cabeça, que eu tô vendo que qualquer hora eu vou ter que ir nas batalhas de rima e falar, gente, me usem, porque, tipo, estão perdendo, sabe? Não sabendo entrar da maneira certa, igual. Já teve muita batalha, já teve muita coisa, só que nenhuma fixa e nenhuma faz história e transforma, porque eu vejo que a galera não tá sabendo muito pegar esses pontos que você tá falando aqui, sabe? Então, até outro ponto, trazendo para você aí essa minha insegurança de talvez me dominar algo que a galera vai sentir, tipo, cara, você nunca nem fez uma rima na sua vida, só que no off, tipo assim, eu tô aqui estudando, me aperfeiçoando, fazendo, gosto muito de música, gosto muito, né, da parada do hip hop, tô entrando em grupos de aquilombamento para cada vez mais entrar na pegada mais negra, né? Só que me deu essa insegurança, sabe? Aí eu tô trazendo até aqui para você, para ver se você acalma um pouco meu coração nesse sentido, de como fazer as pessoas não sentirem que eu estou roubando um espaço delas, que não estou roubando, eu estou entrando em outra parte para somar. Vamos lá. Hoje em dia, assim, uma frase que me marcou no hip hop, enquanto MC, e que eu trago até hoje, evolução para mim foi quando eu parei de rimar e comecei a falar com a presença. Então, não é porque você não faz uma arte dentro do hip hop que você não é hip hop. Eu aprendi que hip hop, na verdade, a parte artística é a parte mais fácil. Eu falei, né, em outras aulas, né? Hip hop de verdade tá nos outros momentos. E a dica que eu te dou traz essa galera junto, fala com eles, dá o espaço, fala, ó, tem aqui espaço, vamos fazer e constrói essa relação a longo prazo, certo?
É, é uma construção a longo prazo. Então a dica que eu te dou é, traz a galera, fala, vamos fazer uma edição aqui? O pessoal gostou? Ah, vamos fazer mais edições? E aí, nesse meio tempo dessas edições, você vai, como produtora, você vai começar a estudar as organizações. Quem que trabalha bem, quem que está trabalhando legal, para você trazer e fazer um time da batalha, uma batalha de vocês, montar o seu time, por exemplo, certo? É, lá no Black, aqui em Salto, a gente começou como Batalha do Black Dog, que aí eu trazia a Batalha dos Reais e a produtora Quinto Elemento. Eu entrava fazendo a ponte entre o espaço, que era o bar que eu trabalhava, e os meninos traziam a batalha. Começou como Batalha do Black Dog, para hoje em dia a Batalha dos Reais vir para a produtora e a gente fazer os projetos deles. Então dá para você ir por esse caminho. É o que eu faria. Convido o pessoal para fazer uma edição especial, vai indo aos pouquinhos e provavelmente vai chegar alguém. Vai chegar alguém falando, nossa, gostei, vamos fazer. Começa e traz aí. Começa a trazer o pessoal, de pouquinho em pouquinho. Pessoal do grafite, é interessante. Ah, eu tenho um muro aqui. Às vezes você não tem, por exemplo, como dar a tinta para eles. Mas, por exemplo, vai abrir edital na sua cidade? Vai abrir os da PNAB? Chega nos coletivos e fala, ó, eu tenho espaço aqui. Porque edital, eles veem muito território. Tipo, aonde que você tá fazendo, se o projeto já sabe onde quer fazer e se eles têm autorização. Então você pode falar para as batalhas, ó, vamos fazer, vocês querem fazer o projeto de vocês na rua? Beleza. Vamos fazer a final, então, aqui no meu espaço. E aí você faz uma cartinha autorizando eles pro edital. Depois na aula de projeto, eu vou trazer o modelo para você assinar enquanto a pessoa do espaço. No meu projeto a gente vai comprar estrutura de som, mas a gente não tem onde guardar. Guarda aqui. A gente está fazendo isso com o Black Dog. O Festival Quinto Elemento, a gente vai comprar uma estrutura de som inteira, só que a Quinto Elemento a gente não tem sede. A gente assinou um termo com o pessoal do Black Dog, com a Angélica, e a gente vai doar o som para eles, oficialmente. Só que eu e ela a gente já conversou, vai ficar uma chave com eles e uma chave comigo do espaço, para quando a gente precisar do som, a gente usar. Então é interessante também, certo? Outra forma de se aproximar muito da hora. Se tem a tabacaria, premiação. Um kit. Então, eu tenho uma coisa com isso. Porque na batalha, por exemplo, tem muito jovem. Sei. E aí eu fico com medo de. A galera já fuma maconha na batalha, né? Uhum. E com medo de trazer um lado mais negativo e prejudicar a galera lá, sabe? Então, por exemplo, eu já participei da batalha trans, que era só meninas e pessoas trans, né? Uhum. Fazendo. Aí eu dei um prêmio aqui da loja, né? Aí depois eu já fiz também, por exemplo, de valores. Só que aí começou a bater nessa tecla, sabe? Da menoridade. Se um ganhar de menor, como que a gente faz? Entendi. Então, vamos ver. Você está fazendo meu curso. Por exemplo, pode oferecer. Não, pode falar. Não, pode falar. Você está fazendo o curso da produtora. Quando você terminar, você pode oferecer um trampo. O ganhador vai ganhar uma arte de flyer da tabacaria. Algo nesse sentido. Entendi. Entendeu? Algo que ajude até a carreira da pessoa, né? Isso. Total. Pode ser algo mais voltado para isso também. Certo? Eu tinha pensado também de chamar a galera para fazer aqui, né? Porque, como o nosso amigo Otávio disse, né? Às vezes marcar o território é muito difícil, né? E como eu tô aqui um ponto, não penso em sair nos próximos 5 anos, vamos dizer que tem 5 anos um ponto fixo, né? Só que a gente é muito área central. Nossa. Do lado tem casa. Isso. E aí a galera ficou com medo, sabe, de fazer, e a polícia vir e travar e tudo mais. Então, já vou te dar algumas dicas, então. Vou dar uma dica a longo prazo e a dica para agora.
Você vai pesquisar sobre a lei do silêncio na sua cidade. Provavelmente você pode fazer até tantos decibéis até as 10 horas. Então, isso é importante você ter ciente. Alvarás necessários para esse tipo de evento, certo? Para o seu espaço. Porque lá no Black Dog já teve mão da polícia de estar com banda ao vivo e a polícia passar. E aí o da cor conversar, falar, a gente vai ficar até tal horário, tá aqui os decibéis, tudo bonitinho. Certo? Essa é a parte legal da coisa, a parte que você estando certa não podem barrar. Agora, a questão dos vizinhos, conversar, né? Aquela questão de relações públicas, né? De, a gente vai fazer um evento aqui para a juventude. Aí explica, a gente quer trazer eles para cá, para eles terem. Aí você explica, é um projeto mais social, a gente vai trazer educação, vai falar com eles, certo? E terceiro, agora visão a longo prazo, 5 anos. É muito importante você fazer evento cultural no seu espaço por 2 anos. Então, você vai fazer. Nem que eu tenha que mandar mensagem para você falar, tá fazendo, Gaia? Por quê? Porque com 2 anos de evento cultural comprovado, e aí vai entrar aquilo que você aprendeu na aula de portfólio, de salvar as coisas, você pode solicitar a tabacaria virar um ponto de cultura. Você virando ponto de cultura, você pode concorrer a editais de ponto de cultura. E aí você pode usar esse dinheiro para estruturar o seu espaço, comprar equipamento, reforma, acessibilidade. Eu não sei como é. Você está em qual estado? Minas. Minas é legal. Eu tenho que dar uma olhada como é que são os editais do estado. Mas aqui em São Paulo mesmo, a PNAB de Cultura Viva, que é para ponto de cultura, a categoria acho que é 200, 300 e 600 mil os editais do estado para ponto de cultura. Então é interessante, a partir de hoje, você já tem um plano a longo prazo. E eu não aceito menos. E uma outra coisa, por exemplo, para eles comprovar um evento cultural, o que eu preciso ter para de verdade para ele se tornar, por exemplo, qual que é a diferença entre um evento que eu faço aqui na loja e um evento cultural? Cultural, necessariamente eu tenho que levar a cultura, tipo isso? Isso, você tem que levar arte e cultura. Então, igual o Black Dog. O Black Dog é um barzinho. Era um barzinho que virou ponto cultural. Por quê? Porque todo final de semana tinha banda ao vivo. Então você está levando arte. E a gente fazia também. E aí a gente levava as batalhas ali. O pessoal da parada levava o evento de pré-parada, que era uma baladinha que tinha. Isso também é um evento cultural. Então, se você fizer uma batalha por mês aí, ou um encontro de cultura, é interessante também, às vezes, fazer encontro de cultura. Oficina, por exemplo. Eu quero dar uma oficina de grafite, uma oficina de break, mas eu não tenho local. Traz aqui para a tabacaria. Oficinas também é interessante levar, encontros de cultura, fazer. Vamos trazer o pessoal das batalhas para a gente conversar sobre batalha de hip hop. Vamos fazer uma agenda das batalhas da cidade, das rodas culturais, dos saraus. Aonde que vai ser? Vamos fazer aqui na tabacaria, encontrar todo mundo aqui. Isso também conta. Tudo conta. Tudo que você trouxer de cultura dá para fazer. Quando eu for para Minas, a gente leva uma atividade da produtora aí na tabacaria. A gente leva uma atividade nossa, uma formação, certo? Tudo isso conta. Certo? Então, sempre lembrar que eu tenho que trazer um evento, mas trazendo algo a mais, né, na parte cultural, para fazer ele ser um evento que vai lá na frente me beneficiar, né? Não só ali naquele momento. Isso, exatamente. Exatamente. E aí você pode conversar com o pessoal da cultura da sua cidade, cultura urbana, a cultura que você quer atuar, e já fala isso, vamos trazer evento para cá, porque daqui 2 anos a gente vira ponto de cultura, e aí a gente tem verba, e aí, daqui 2 anos, vocês podem fazer a casa do hip hop de vocês. Tá ligado? Entendeu? Eu tô com planos aqui eu tô só esperando acabar o curso para eu ter tempo, para eu sentar com o da Cor e a Angélica, para falar, viu, o Black Dog já é ponto de cultura. Eu vou fazer do Black Dog a casa do hip hop, não quero saber. Vocês não têm opção, vocês me devem
A mais-valia eu vendi muita cerveja para vocês. Então você pode É o fazer mínimo. aí. Essa é a melhor forma de você chegar na galera. Aí já a dica de relação pública, de conversar com a cultura da sua cidade, do seu território. Falar, ó, vamos trazer atividade para cá, porque a gente precisa fazer 2 anos de portfólio para daqui 2 anos a gente buscar o certificado como ponto de cultura para a gente transformar aqui numa casa do hip hop. Entendeu? Daí, ó, pronto. Tá vendo? Eu falei que essa aula era para mim. É exatamente. Maravilhosa, maravilhoso, de verdade. Gratidão muito imensa. Hoje você abriu Entendeu? não só a mente, mas o coração também, viu? Ai, que ótimo. Entendeu? Agora imagine, agora é o momento de sonhar. Imagina você daqui 5, 3 anos como gestora da casa de hip hop. Entendeu? Cara, entendeu? Tem que de começar fuder, agora. desculpa, é de fuder, Não, mas é isso isso. mesmo. Tem que começar agora, entendeu? Vamos fazer acontecer. E o primeiro passo, querendo não, é aqui, né? A aula. É isso. Tá abrindo muito, viu? Uhum. Fala com a Lu, com a Luísa. Falo. Dá um salve na Luísa. Você também foi contato dela, né? Acho que eu não tenho, não. Não, é que todo mundo que veio de Minas foi de divulgação da Luísa, produtora da colombiana. Então, pra mim, acho que. Ah, o meu foi pela Isadora, da Batalha da Pista mesmo, sabe? Da Batalha da Pista, tá, pode crer. Então fala com a Isadora. Nossa, fala com ela. Não, hoje Nossa, eu tive coragem, eu mandei no grupo da Batalha mesmo, sabe? Uhum. Tipo, mais uma aula, gratidão, gratidão, Isa, por ter dado a direção, né? Aí ela até respondeu que é ótimo, né? Nossa, então você vai falar com a Isa. Pronto, tá resolvido já. Que a Isa fez meu curso. Fala com ela, fala, vamos trazer a Batalha da Pista pra cá, nem que seja uma edição de vocês só, pontual ali no mês, pra gente transformar aqui em ponto cultural, porque imagina vocês duas como gestoras da casa do hip hop, 2 mulheres gerindo a casa do hip hop. Não tem mundo, tá? Não tem mundo, porque a Isa é foda, então pensa. Não, então, exatamente, não, é isso. Então pronto, já estamos construindo aí esse planejamento. Não vou nem dormir essa noite, viu? Misericórdia, você deixou aqui uma pessoa ansiosa. Ótimo, gosto sim. Gosto dos meus alunos saírem da aula com 1 milhão de ideias na cabeça, virando a noite fazendo planejamento. Gratidão, viu? Vou abrir espaço aí para outra galera também tá finalizando também, né? Então, mais uma vez, gratidão, viu? Demais. É nóis. Mais alguém, família? Mais alguém gostaria de trocar? Ó, vocês viram que a última troca já saiu aí a próxima casa do hip hop aí do Brasil. Oi, Andressa aqui. Salve! Não, eu só queria comentar, eu também gostei muito dessa aula, eu achei que, assim, não só desse conteúdo, mas que tem passado, que é isso, né? Assim, tem muito trabalho, tudo tem que ser feito, mas também tem que ser direcionado, né? Não precisa ficar gastando ali meio afoito, é importante realmente a gente direcionar, assim, que a gente tá, né, o que a gente quer fazer, né, definir bem, eu acho que isso está sendo bastante importante, assim. E aí eu estava pensando agora assim em relação à questão política. E aí eu nem tinha me tocado assim que grande parte das minhas experiências dentro do grafite está sendo meio ligada a movimentos sociais, assim, né? Desde as questões que me interessam mais aqui em São Paulo, na capital, que é a questão de habitação, direito da cidade, sustentabilidade, assim. Então tem muito mutirão para pintar com o MTST, não só na capital, mas na região metropolitana, assim, as ocupações, mas os coletivos de mulheres, os coletivos LGBT são espaços que têm muito abertura, assim, né, e que demandam muito de artistas, não só no grafite, mas em outras expressões, assim, e que é realmente, assim, um espaço que é muito interessante, assim, que tem uma troca muito legal. Eu tava falando aqui no mudo. É de São Paulo? Sou da capital. Então eu já vou te mandar aqui um negócio que vai rolar em São Paulo, na Casa Amarela, Quilombo Afro-Guarani. Eu morei nesse local. Ah, é? Eu ia dormir vivendo hip hop, acordava respirando hip hop. Vou mandar aqui, depois me lembra de mandar. Eu vou mandar no grupo depois.
Vai rolar Aham. uma exposição de grafite só de mulheres. Ai, que E legal. a casa, eles vão participar da virada cultural. Então, quando você for lá, procura a Vanessa Sabá. Você entrar aqui na Aham. página do Instagram, vai ser essa mulher negra aqui maravilhosa que tá Mulher da aqui na Cultura, capa. Vanessa Sabá. Isso. Vou até mandar o Instagram dela. Aham. Procura ela e. Deixa eu... Ah, não, tá como a dama aqui. Quando você for lá, fala que você foi indicação do Felipe Dezena, da Quinto Elemento. Aham. Fala que você foi aluna nossa, que ela vai te receber bem. A Ai, que Sabá é legal. zica. Ela tem uma persona, ela é atriz. Assim, ela é multiartista, zica, produtora, líder quilombola, produtora cultural. E, mano, o trabalho social dela é zica. Quando eu fui lá, eu conheci os filhos da rua dela, que ela resgatou. Uhum. Crianças que ficavam lá na Cracolândia, e hoje em dia são b-boys, dançam, Legal. já saíram até do país para dançar break. E ela tem um personagem que é a Bayomi. E a Bayomi, ela tem várias histórias que ela conta. Ela conta a história do cacau, a história da capoeira, e ela tem um que é a Bayomi Uhum. conta a história do hip hop. Ai, que Meu, legal. eu choro do começo ao fim com essa atividade dela. A gente vai trazer aqui para o interior no festival. Então, meu, todo mundo que for para São Eu vou Paulo, ver. capital, tem que passar pela Casa Varela. E onde que fica? Fica em que região? Fica. É um casarão na Consolação, perto da Ah, na região Roosevelt. central mesmo. Ah, que legal. Isso. Uhum. Legal, já anotei aqui para dar uma visitada. E é isso, família. Eu acho que 90% da nossa profissão enquanto produtores é planejamento a longo prazo, planejamento e estratégia. Uhum. Eu acho que é 90% mesmo. Eu tô aí há 10 anos e só consegui chegar aí agora esse ano, 11 anos, graças a isso, planejamento e estratégia a longo prazo. Senão eu teria parado. Mais alguma dúvida? Comentário? Troca? Eu estava falando com o microfone mutado. Mais uma vez. Eu mandei para vocês aqui a lista de chamadas, tá bom? Então, de lição de casa, eu vou deixar uma dobradinha, tá? A lição de casa é verificar se na cidade de vocês quais são as leis de cultura e se existe. Não, melhor. Quem é o secretário de cultura e como é a Secretaria de Cultura e se existe um conselho de cultura, certo? E, além disso, de lição de casa, eu quero que vocês peguem e façam essa visão de longo prazo. O que as atividades culturais de vocês de agora como elas estão se relacionando com aquele objetivo a longo prazo que vocês colocaram lá na última aula que a gente conversou, certo? Eu acho que é isso então, família. Fica isso de lição de casa. A lista de chamadas está ali. Qualquer dúvida, podem me mandar no WhatsApp, tá bom? Tem material de consulta na descrição do grupo, tá? Tem ali material de estudo. Acessem, porque é muito bom, tá? Inclusive, tem algumas apostilas que a gente trouxe de outras oficinas com produção cultural no hip hop. A gente tem também cópia do meu livro sobre a história do movimento hip hop. Tem muita coisa de produção cultural. Então, fica a dica, vou sempre reforçar para vocês acessarem esse material de estudo, que é muito bom, tá? 90% do que eu falo aqui nesse curso está nesse material de estudo, porque esse é o material que eu usei para estudar a produção cultural, certo? Então, é daí que eu tirei meu conhecimento. Então, tá tudo lá, certo? E também das trocas, né, que a gente vai fazendo. Então, é isso, família. Se vocês forem fazer stories da oficina, etc., marquem a produtora. E se forem marcar o meu Instagram, é o DZ_Hip Hop.
Se vocês precisarem lá, Felipe Dezena, vocês vão achar um perfil que eu criei e abandonei porque eu esqueci a senha, então não marquem ele, tá? Marquem o Dezena Underline Hip Hop e a produtora. Na dúvida, só marquem a produtora e depois eu reposto. Fechou, família? É nóis, uma ótima semana para vocês, segundou, bebam água, bom descanso, e quem quiser participar da aula de amanhã da turma B, que é esse mesmo tema, para reforçar e etc., é só me mandar mensagem que eu mando o link também, tá bom? É nóis, família. Vou encerrar aqui a gravação. Beleza, valeu, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela aula. Foi ótimo.